Olá a todos, a todas e a todes. É muito bom tê-los aqui no mais novo Saco de Gatos dessa semana, em que eu vou falar desse livro que acabou de sair, que está com uma capa lindíssima, da Alameda. Vou falar com Paulo Assunção, que é autor do O Esquecimento das Desavenças Passadas, o projeto de independência do Brasil no projeto Resgate Barão do Rio Branco. Então, vai ser um prazer falar com o Paulo, aqui no Saco de Gatos, desse novo livro da Alameda, livro de história, que é uma tradição já na Alameda, um gosto pessoalíssimo meu, que sou historiadora. E, enfim, voltamos eu e o Paulo depois da vinheta. Oi, Paulo, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Joana, boa tarde a todos e todas. Que bom tê-lo aqui no Saco de Gatos, que é um programa semanal que a gente conversa com autores, amigos, livros novos, livros antigos, enfim. O mundo da Alameda está aqui no Saco de Gatos e é muito legal falar disso. Eu que agradeço a oportunidade de participar. A gente tem uma predileção, eu tenho uma predileção para a história, porque eu sou historiadora, então meu pezinho puxa para a história sempre. Então foi um prazer ter editado esse livro. É lindo ter ele na Alameda, e eu queria que você começasse conversando com a gente como aconteceu esse projeto do esquecimento das desavenças passadas, e depois a gente falar um pouco sobre o projeto Resgate Barão do Rio Branco. Vamos nessa? Então, eu acho que a gente vai ter que começar falando logo do Projeto Resgate, porque o Projeto Resgate ele começa há muito tempo, em 2000, né, um pouco mais antes disso, com várias pessoas trabalhando no projeto. E aí, praticamente em 2020, 2021, a Fundação Biblioteca Nacional, com o João Naras e a Érica Dias, apresentaram um projeto para a FAPERJ para fazer um trabalho que é de fundamental importância para os historiadores, que era criar um instrumento de pesquisa a partir do verbete independência, considerando a documentação existente no Arquivo Histórico Ultramarino. Então, o Projeto Resgate, ele fez uma captura, uma recolha de material de vários arquivos. Nesse projeto, a gente pegou o Arquivo Histórico Ultramarino, que já estava disponibilizado online e para pesquisa pela Biblioteca Nacional, e nós fizemos uma varredura, um corte temporal de 1820 a 1826, buscando documentação que fosse ligada diretamente ao processo de independência, mais ou menos a partir da Revolução do Porto. Obviamente, a Revolução do Porto é em agosto, as notícias chegam aqui mais tarde, né, do que isso, então a documentação é impactada um pouquinho depois, e vai avançando para 26, até porque o Tratado de Reconhecimento da Independência do Brasil se dá em 29 de agosto de 1825 e a confirmação dele ocorre em 1826. Então, por isso que nós tivemos essa baliza de documentação. E praticamente aí foi um trabalho muito minucioso, entrando ano por ano, olhando verbete por verbete, fazendo essa recolha. E como isso desagou no livro, digamos assim? Então, a ideia da proposta era fazer esse instrumento de pesquisa para facilitar aqueles investigadores que quisessem buscar essa temática e depois ter como uma preocupação, já que cairia com o bicentenário da independência, trabalhar a transcrição de alguma documentação mais importante para o entendimento. Então, foi feita uma recolha a partir de alguns documentos de cada um dos anos, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, e um estudo panorâmico, né, didático, para entendimento e introdução dessa documentação. Então, o livro tem essa preocupação de ser um instrumento tanto para aquele que é o pesquisador, investigador, que já está na trilha há muito tempo e precisa de alguma coisa agilizada, como também para aquele que vai iniciar a sua pesquisa e precisa de ferramentas básicas, algumas orientações para o entendimento daquela massa documental que está posta ali. Então, essa é a preocupação que a gente fez, né, em termos de tentar trazer o máximo de atualização possível
até na feitura do projeto que foi entregue o ano passado. É muito interessante isso de pensar nesses novos investigadores. E o livro foi, enfim, essa introdução é sua e da Denise, não é mesmo? E a coordenação do João Carlos Nara Júnior e da Érica Dias. Só para nomear todo mundo do projeto. Sim, tá sim. Vamos dizer assim, a pesquisa, os coordenadores, é o João e a Érica, que apresentaram o projeto, conduziram o projeto na FAPESP, fizeram a sistematização e consolidação do material. E eu e a Denise G. Porto foram os que conduziram o processo de pesquisa e transcrição de documentação. O estudo introdutório é meu e tem depois uma apresentação feita pela Denise e pela Érica e também outra feita pelo João, justamente realizando uma apresentação de todo esse movimento de pesquisa que foi realizado. E depois tem os documentos que vocês transcreveram e foram escolhidos para os livros. Você consegue destacar algum documento que você acha interessante para a gente chamar as pessoas para o livro? Olha, vários documentos chamam a atenção, né? O importante, eu acho que a gente teve como uma prioridade na recolha é dar uma dispersão nacional para essa documentação que a gente consultou, ou seja, que a gente transcreveu. Começar a perceber como a independência, a notícia de antecedência ou daquilo que vem ocorrendo antes ou depois, impactou no Maranhão, no Pará, na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, de maneira diferentes e a partir de processos diferentes, né? Ou seja, de regionalismos que precisam ser considerados em função de uma dinâmica de uma política local, ou seja, muito mais uma visão regional e particular para ter essas pulsações. Então, a gente começa a entender, muito principalmente Pernambuco e Maranhão, né, essa preocupação com as juntas governativas e, no fundo, talvez aí um dos grandes problemas é que as Cortes Gerais vão alterar o sistema de governo para juntas governativas sem ter alinhavado muito bem esse projeto. Então, eles substituem algumas lideranças locais e isso vai causar um ruído na medida em que não tem uma estrutura de funcionamento nova. Ou seja, as Cortes Gerais foram imaturas, vamos dizer assim, naquilo que se apresentou em termos de transformação. Eram muito mais palavras do que um projeto político consolidado, né? E daí os impactos que a gente vai tendo dessa situação. E depois, os embates que a gente vai encontrando de luta, seja na Bahia, seja no Maranhão, o Crocken tendo a sua atuação algoz no Maranhão. Então, a gente vai vendo toda essa dinâmica sendo relatada e, principalmente, como vai circulando a informação entre Brasil e Portugal, servindo-se muito da imprensa periódica do período, né? A gente vai chamando a atenção muito para isso, que os documentos apontam seguir um periódico A, B ou C, dando o complemento da informação que era escrita. Interessante isso, né? Porque mostra, a Alameda publicou o ano passado uma coleção sobre a independência, né, comemorativa, que mostra essa independência sendo descentralizada e regionalizada assim, em diferentes partes do país. E esse projeto também traz isso, não é mesmo? Ele mostra principalmente que ela vai sendo construída, né? Eu acho que é uma questão de que ela vai sendo revista. O próprio Dom Pedro, naquilo que é documentação, aquilo que parece, ele não tem a maturidade, não tem entendimento do que ele está buscando, propriamente dito, não era uma ruptura total. A gente vai percebendo pela documentação, em agosto, que ele está procurando, junto à Inglaterra e à França, uma situação de maior liberdade em relação ao Portugal, mas não em relação ao pai e à monarquia propriamente do pai, mas sim aquilo que era imposto pelas cortes, né? E daí que essa atuação que vai ocorrendo, ela vai tendo os impactos e os dobramentos que vão chegando ao Brasil e que vão mostrando os descompassos até das informações chegando, dos movimentos que circulam também no Brasil com informações de boca que chegavam pelos navios e que não eram confirmadas e, portanto, a gente tinha o que a gente chama uma fake news, uma indústria do boato também naquela época, que acabava se entrelaçando com os problemas regionais e que acabavam insuflando muito mais os ânimos do que eles, às vezes, estavam dentro desse universo, né?
Paulo, qual é a sua pesquisa em geral que se relaciona dentro do projeto Resgate e dentro desse livro? Bem, a minha linha de pesquisa tem sido com jesuítas muito tempo, né? Eu tenho trabalhado com jesuítas no Brasil e ultimamente eu tenho trabalhado com eles na China, mas nos últimos anos eu tenho realizado alguns trabalhos com relação à família real portuguesa, desde a vinda de Dom João VI para cá, em 1808, e praticamente aí eu comecei um estudo mais aprofundado sobre algumas figuras femininas da família real. Uma delas, você sabe, que é a Amélia de Leuchtenberg, e eu tenho trabalhado muito com as outras figuras femininas também da família, tentando entender toda uma rede de parentesco que é importante nessa construção, e que justamente está desse movimento aí de 1822, por pesquisas que vão surgindo em paralelo, né? Então, agora eu me dedicando com o projeto, um desdobramento desse projeto, a gente está focado num estudo sobre o tratado de 29 de agosto de 1825, que é o de reconhecimento do Brasil. Então, eu continuo a pesquisa ela não acabou, né? Ela tem uma continuidade, com uma massa documental agora diferente de documentos levantados na Torre do Tombo, em Portugal. É legal você falar um pouco sobre essa sua pesquisa das figuras femininas, como a Amélia, e você tem um livro, né, sobre a Amélia. Não, ainda não foi publicado. É um livro a ser publicado. A ser publicado. E é interessante que nos congressos que eu ou assisti ou participei, essa questão da figura feminina era uma questão que foi levantada sempre, a da figura feminina na presença, né, ali na política, nessa independência. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, que é legal falar do seu trabalho. É uma coisa talvez controversa que eu possa falar agora, não seja a situação tão assim, aceita por muitos, por uma vertente da historiografia. Há uma tendência do pessoal dar uma hipervalorização para o papel da Leopoldina no processo de independência. Quem lê a documentação, quem lê as cartas que ela apresenta, ela mostra uma certa reticência e até um queixume de ser colocada à margem daquilo que era discutido. E, principalmente, que Dom Pedro não ouvia os seus conselhos. O que a gente nota, em termos da Leopoldina, nas cartas que ela escreve para a tia, rainha da França, para o pai, para a irmã, é uma preocupação com a manutenção da estrutura familiar e daquilo que é o status quo. Ou seja, guindar a dona Leopoldina para aquilo que é a grande articuladora da independência, eu acho que é um pouco exagero nessa leitura de figura feminina. Uhum. O que a gente tem é ela muito influenciada pelo José Bonifácio, tanto que a carta que ela envia para Dom Pedro está escrito que ela enviava em função daquilo que o José Bonifácio lhe dizia, e ela tinha um temor muito grande do que poderia acontecer e da perda do que poderia ocorrer. No fundo, o que se tem aí como uma preocupação é manter os Braganças, a dinastia de Bragança, dos dois lados do Oceano Atlântico. Claro. Ou seja, ela quer independência, mas desde que ela se mantenha no poder. Então, aí a gente pode discutir alguns valores que estavam envolvidos na independência. Bom. Com relação à figura feminina, aí a gente pode falar mais coisas, é mais amplo do que isso. Como assim? Fala um pouco mais. A figura feminina, ela tem uma participação ativa. Eu acho que há toda uma retomada agora de uma leitura da participação da mulher e do feminismo, né? Só que as figuras femininas, algumas delas são, vamos assim, muito valorizadas, outras minimizadas em termos de processo. E hoje eu acho que precisa se pôr em questão alguns aspectos que a nossa historiografia, por exemplo, realizou, e eu digo isso com relação à Amélia, que praticamente a segunda esposa de Dom Pedro, ela é apagada da historiografia brasileira, ou seja, ela não tem um relevo. Só que as pessoas não sabem que quem construiu a memória de Dom Pedro foi ela. É ela que participa de todo um processo da estruturação do Segundo Reinado, porque depois da morte de Dom Pedro em 1834, ela tem um papel ativo naquilo que é o aconselhamento a Dom Pedro II, inclusive influencia para o casamento e para a negociação das filhas, a Leopoldina, filha de Dom Pedro II, e da Isabel.
Ela tem toda uma articulação com os filhos, as outras filhas de Dom Pedro, inclusive aquela que ela teve com a Marquesa, aquela que ela teve com a Marquesa de Santos, e a Condessa de a Duquesa de Goiás. Duquesa de Goiás, exato. Isso. Ela, na realidade, o Dom Pedro tem tem as filhas, né? A Maria da Glória, a Januária, a Paula Mariana, que morre com 10 anos, e a Francisca, que vai casar com o príncipe de Joinville. Essas 4 são com a Leopoldina. A Francisca era linda e foi uma grande princesa, assim, sim, uma grande dama em Paris, não é mesmo? Como teve uma história muito interessante, cai o Luiz Felipe em 1848, então o percurso de vida é bem, vamos assim, turbulento, né? Vamos dizer assim. E ainda tem mais as 2 filhas que ele teve com a Marquesa de Santos, a Duquesa de Goiás e a Condessa de Iguaçu. A Condessa de Iguaçu nunca saiu do Brasil, mas a Amélia tentou levar, e a Duquesa de Goiás, ela vai cuidar até o final da vida. Ou seja, ela tem como uma filha dela, e até assim, a Duquesa de Goiás só vai saber quem é a mãe dela, já depois, muito para frente da vida dela, depois que a Marquesa de Santos morreu, propriamente dita. E ainda tem uma filha com a própria Amélia, que é a princesa Maria Amélia, que morre com uma tenridade, né, na adolescência, e que também é praticamente apagada em todo um movimento. E ela, a Amélia, tem toda uma articulação política, né, interessante. Ela recebeu a Ordem das Rosas, né, Amor e Fidelidade. Ela é uma pessoa viva que vai administrar aquilo que é a condecoração que se dá às pessoas nobres de distinção. Ela articula e a gente tem documentação para isso. E outro fato interessante é que ela também, essa ordem religiosa, essa ordem honorífica, ela acaba sendo utilizada para reconhecer aqueles que voltam e são vitoriosos na Guerra do Paraguai, em 1870. Então, praticamente, a Amélia ela influenciou naquilo que seja a construção da estátua do Dom Pedro no Rio de Janeiro, a construção da estátua do Dom Pedro em Lisboa, no Porto, tudo isso com uma preocupação de ter um material e algo digno para a memória de Dom Pedro, que era importante em termos de reconhecimento. Ela é uma figura-chave nesse movimento. E ela vive muito, né? Ela morre em 1873, ela morre em 26 de janeiro de 1873. Ela passa por um período longo, né, de turbulência, ela fica uma parte em Portugal, tem toda a questão de ela acompanha o irmão dela casa com a rainha de Portugal, a Dona Maria II, depois de 2 meses morre, né, praticamente nem tinha consumado o casamento. Depois disso, ela acompanha o segundo casamento da Dona Maria II, então vai acompanhando a vida política de Portugal. A Dona Maria II morre em 1853, então, ao registro dela, a Dona Maria II, filha de Dom Pedro I, a Maria da Glória, ela tem uma gravidez muito difícil, ela não poderia ter engravidado tantas vezes, ela tinha uma criança muito, vamos dizer assim, gorda, e ela não teve a dilatação. E aí a contração foi muito dura, e há registros, por exemplo, da Dona Amélia, de um lado do corpo da rainha e a outra Condessa de Rio Maior, tentando fazer ela dar à luz à criança, e a rainha vem a falecer. E a partir daí ela cuida, ou pelo menos assessora os netos e dá tudo aquilo que é netos do Dom Pedro, né, na figura, e vai acompanhando os casamentos e toda essa movimentação dos casamentos do Dom Pedro II, da Januária, da princesa de Joinville, né, e depois, como eu disse, das filhas de Dom Pedro II. É interessante ver esse bastidor feminino importantíssimo no 19, de toda a família real. Ela, assim como a Condessa de Barral, vai ser uma mulher muito influente, né? Achei interessante isso. E ela tinha conhecimento político, ela sabia, por exemplo, de detalhes que o Dom João VI, quando voltou para Portugal, depois do dinheiro na Inglaterra, que deveria ser de um fundo que pertenceria, por exemplo, aos filhos de Dom Pedro, que tem toda uma questão financeira aí muito, muito delicada em termos de testamento, né, da morte do Dom João VI, depois a passagem da herança para o Dom Pedro, porque aqui a gente está discutindo um caso que as pessoas não dão muita atenção, é que quando o Estado vai se tornar um Estado, vamos dizer assim, constitucional, a fortuna do rei era do Estado. E muito daquilo que passou para o Dom Pedro, né, como herança, que deveria ser dele, que ele repartiu com os irmãos, não era para ser dele, era para ser do Estado. Então, aí tem toda uma questão que vai se pondo com esse testamento, o testamento da Carlota Joaquina, e que depois vai ser importante, por exemplo, no caso
da filha do Dom Pedro, a Januária, que casou com o Conde d'Áquila, que esse príncipe italiano, ele é perdulário, ele acaba gastando toda a fortuna, e a dona Januária se vê numa situação difícil financeiramente. E é a Amélia que vai articular com essas informações e buscar documentação para poder fazer o levantamento financeiro para dar sustentação econômica para a Januária em Londres e em Paris. E consegue, né? Consegue. Né? E aí ela tem uma característica bem interessante, que ela faz o seu testamento, ela tem um planejamento bem interessante, detalhado do que ela quer deixar para cada um, e estabelece uma pensão para os funcionários em função do tempo de serviço que exerceu para ela. Então, é uma coisa bem particular e curiosa dela fazer isso, preocupando com os funcionários depois da vida dela, para que não tivessem nenhum tipo de prejuízo. Inclusive, ela planejando o próprio sepultamento, o tratamento, todo aquele paramento que se tem, né? Não sei se vocês acompanharam, há pouco tempo nós tivemos aí um trabalho na cripta do Ipiranga, e esse trabalho mostrou na fotografia o quanto, né, foi bem feito o trabalho de preparação do corpo e da vestimenta, e tudo que se está envolto. Então, a gente tem nessa pesquisa, que é uma pesquisa que não envolve só a documentação daqui do Brasil, é pesquisa do Rio de Janeiro, de Portugal, de Frankfurt, né, de Munique, bastante coisa de Munique, os arquivos franceses também, para dar todo esse entendimento, mostrando como a pesquisa ela é complexa, né, em termos na hora que a gente tem um produto final, mas atrás desse trabalho tem muita investigação e muitas horas de procura de documentos que venham dar sustentação para esse trabalho. Exatamente. E só voltando um pouco aqui para o livro, senão eu fico falando da Dona Amélia, que eu acho interessantíssimo, o resto da tarde, mas hoje é o dia da gente falar aqui do esquecimento das desavenças passadas. Como vocês chegaram nesse título interessante, o esquecimento das desavenças passadas? Olha, no fundo, eu posso dizer que esse título fui eu que sugeri desde o começo por causa da documentação. Uma das preocupações que se tem depois ou seja, no processo de independência, na perseguição que um lado faz ao outro, e aqui existe atos desumanos de um lado e de outro, não vou entrar aí, não é o momento da gente entrar em discussão. O que a gente tem? Uma preocupação que, findado aquilo que fosse o momento de maior rusga, na própria documentação aparece assim, que aquilo que foram as desavenças do passado fossem esquecidas, ou seja, a gente começaria a vida a partir do zero, a partir desse momento. Então, se eu era de um lado ou era do outro, não importaria. Importaria o que vai valer a partir daquilo que era a consolidação da independência. Isso porque muitas famílias estavam presas a Dom João VI, tinham um determinado comportamento. Também houve muita mudança de posicionamento em função daquilo que eram os interesses que estavam postos ali, mercantis e regionais, né? Então, daí o que era importante, fazer esse esquecimento, até uma discussão da própria identidade, né? Quem passa a ser o brasileiro, em termos desse período, ter a documentação, um passaporte, que vai explorando também na documentação e no material que existe, né? E a preocupação de nada do que foi do passado viesse ser retomado, ou seja, a gente passa, a partir de agora, a construir uma nova relação. E que, digo de passagem, não foi tão simples assim, tá? Eu posso dizer que desde 22 para 23, né, quando começam as negociações, apesar de assinado o tratado em 1825, no 29 de agosto de 1825, uma relação Portugal-Brasil alinhavada corretamente só foi feita no século XX, a partir de 1950. Nossa. Estamos falando 100 anos depois. Exato. Porque no período subsequente foi sendo postergado. Então, já estou dando o que a gente chama aqui de dicas ou do spoiler de outras pesquisas. O Tratado de Negociação do Brasil, que foi assinado em 25, em 1850 ainda estava irresoluto, ou seja, tinha uma série de pendências e uma série de documentos correndo solto para não tinha sido feito os ajustes financeiros necessários de ressarcimento, tanto da coroa portuguesa como de particulares. Interessante isso, né? Porque a gente vai ver no 19 muitos imigrantes portugueses vindo para o Rio e para São Paulo também, né? E eles vêm nessa situação, assim. Sim,
A gente tem uma imigração muito forte, aliás, essa mobilidade é muito grande. Quando a situação em Portugal é crítica, as crises agrárias e a financeira, migram para o Brasil, para diversos pontos, né? E aqui se consolidam, depois tornam viagem, e a gente vai vendo uma preocupação da identidade deles, dessa questão do passaporte, da regulamentação. Isso era uma preocupação, por quê, Joana? Porque se não tivesse claro qual era a discussão, por exemplo, de um português que viesse a falecer aqui, e como que o consulado iria intervir para fazer a discussão dos bens que existiam aqui com aqueles que existem de Portugal, o processo ficava rolando na justiça em termos de anos, né? E daí essas ingerências são graves nesse processo de discussão que se tem e que precisava se amealhar um documento mais substancioso sobre a questão dos imigrados, sobre todos os aspectos que se poderia ter aí nessa questão. Inclusive, outro elemento importante era a questão da escravatura e do comércio de escravizados, né, de uma maneira geral. E, Paulo, a gente vai ter ainda... A gente teve um lançamento ontem na Blux, do Paço Imperial, e vai ter mais 2 lançamentos. Você quer chamar as pessoas para o lançamento? Sim, gostaria de convidar todos, né? Nós vamos ter um no dia 9, no Rio de Janeiro, né? Na Livraria da Travessa, em Niterói, e no dia 26 de julho, aqui em São Paulo, na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista. Então, estão todos convidados. O livro ele é interessante porque ele, acho que, traz esse contato, né? E, principalmente, é um livro de referência para quem trabalha com história do Brasil colonial, quem entende esse período e as instituições que precisam ter uma referência e um apoio para isso. Então, eu acho que aí, quanto material para pesquisa, ele é fundamental de constar nos acervos de bibliotecas e de historiadores que estão ligados ao tema. E eu achei interessante esse material se consolidar num livro, assim, que a gente edita os livros, e os livros são um pouco garrafinhas ao mar, né? A gente joga e os pesquisadores pegam, os interessados pegam e vão fazer outras coisas que a gente nem às vezes imaginou no começo, né? Esse é um caso, porque é um livro em que o centro do livro é a documentação. Então, isso me deixa muito feliz como historiadora de publicar um livro desse jeito. O que a gente chama atenção na apresentação, você vai ver, esse trabalho ele tem como objetivo abrir caminhos ou ajudar ou diminuir a dificuldade, vamos dizer assim, daqueles que estão investigando e abrir pesquisas para várias áreas, sobre imprensa periódica, sobre a questão escrava, sobre a questão regional, porque a gente também tem isso separado por regiões do Brasil, né, ou por províncias, né, e que dá para ser feito por períodos, então dá para se fazer contrastes de um determinado momento, como as informações chegavam em cada um dos locais. A partir da pesquisa que cada uma das pessoas estiver realizando, ela pode se valer desse material e dessas referências de uma maneira mais fácil, né, de chegar com acesso rápido para a documentação, que às vezes é mais difícil, né, esse trabalho de ficar peneirando o documento em arquivo. Que quem trabalha, quem é historiador, sabe o quanto isso é penoso e requer tempo para realizar. É um mapa da mina, por assim dizer, não é? Dá Sim. O caminho das pedras, então. Dá o caminho das pedras. A pessoa agora vai aprender a usar isso e poder utilizar de uma maneira benéfica para aquilo que é o seu desenvolvimento de trabalho. Isso é maravilhoso. É um orgulho ter o livro na Alameda. Eu queria te agradecer muitíssimo pela entrevista, falar que a gente está sempre aqui para falar do livro e desejar boa sorte para você e para o livro nesses próximos anos vindouros, que ele seja um livro de referência, como ele já está se mostrando a cara de que vai ser, assim. Eu agradeço também, Joana, no nome do João, da Érica e da Denise, que nós formamos uma equipe ajustada, que conseguiu, cada um com a sua competência, focar e trazer esse contributo para a historiografia, desejando que os colegas da área e os leitores, de uma maneira geral, apreciem aí o trabalho e possa ser uma contribuição para novos trabalhos. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje à tarde. Eu é que agradeço a atenção e a oportunidade. Uma boa tarde para todos. Um beijão. Tchau. Até mais. Tchau.